Saudações, colega! Boas-vindas à Arcádia, lar dos pastores, das ovelhas e do esterco. Arcádia era bem conhecida por suas paisagens naturais. Camponeses e pastores eram seduzidos por sua beleza e é fácil ver por quê. Preciso ir agora, mas vejo você novamente depois que terminar sua visita. Nos vemos depois, colega. Cereais eram a base da dieta grega, a tal ponto que Homero chama seus compatriotas de mortais comedores de pão. O cultivo de grãos era um processo meticuloso. Por causa dos verões secos, a irrigação artificial era impossível, então camponeses dependiam da chuva em suas plantações. Isso dava a eles períodos breves para semear e para colher. Em uma fazenda deste tamanho, só metade do campo seria plantado a cada ano, enquanto a outra metade fica em pouso para não desgastar o solo. Segundo o poeta Hesíodo, a melhor época para semear os grãos era o outono, e maio era o mês ideal para a colheita. Felizmente, se quem perdia essa janela de tempo, tinha a possibilidade de plantar milhete na primavera. Antes de estar pronta para uma plantação, a terra tinha de ser arada 3 vezes. Uma vez na primavera para remover ervas daninhas, outra no verão para arejar o solo, e uma última vez no inverno para plantar as sementes em terra úmida. O arado era puxado por 2 bois, enquanto a semeadura era feita manualmente. Após o plantio das sementes, um menino virava o solo com uma enxada para protegê-las de pássaros famintos. Com a semeadura terminada, os camponeses esperavam as chuvas de inverno para irrigar o campo. Eles também rezavam para a deusa da agricultura, Deméter, e sua filha, Perséfone, esperando pela bênção de uma safra abundante até a chegada da primavera. Cereais eram colhidos na primavera usando uma faca curvada, a foice. De costas para o vento, os ceifadores cortavam os caules das plantas e deixavam as espigas para trás antes de prosseguir com o restante. Quando o corte estava terminado, as espigas eram todas levadas para a eira. A criação de animais era uma parte importante da agricultura grega. Camponeses costumavam criar gado, ovelhas, cabras, porcos, cães, gansos e galinhas. Os animais se alimentavam na pastagem, mas também podiam comer os grãos da colheita, além de frutas danificadas e resíduos da produção de óleo de oliva e vinho. A pecuária tinha muitos propósitos. O esterco servia para fertilizar os campos e pastar ajudava a remover ervas daninhas. Acreditava-se que a região montanhosa de Arcádia era o lar do deus Pan. Então, criações de ovelhas e cabras eram mais comuns do que gado. As ferramentas agrícolas eram, em geral, implementos feitos à mão com madeira e às vezes ferro nas pontas. A ferramenta mais complexa era o arado, que era feito de diversas partes, incluindo uma viga, uma barra de tração e um jugo. Uma enxada de 2 pontas era usada para virar a terra e outras ferramentas eram usadas para cavar e capinar.
Após a colheita das espigas, os trabalhadores as levavam para a eira para extrair os grãos. Bois ou asnos eram amarrados a um poste no centro da eira e guiados para circulá-la, enquanto trabalhadores jogavam espigas sob seus cascos. As pisadas dos animais faziam os grãos saírem de suas casas. Depois disso, os grãos eram coletados para o processo de joeiramento. Joeirar ajudava a separar o joio das sementes de grãos mais pesadas. Primeiro o grão era lançado com uma pá de madeira. Enquanto estava no ar, o vento soprava o joio leve, deixando apenas os grãos pesados. Para remover o joio restante, os grãos eram jogados em um cesto de madeira chamado de lignum, que peneirava os grãos até sobrarem apenas sementes limpas. A cevada, usada para fazer farinha, era diferente de outros tipos de cereais. Malhar a cevada não era suficiente para separá-la da casca, então ela era torrada em uma ferramenta especializada, o frigetron. Depois de torrada, a cevada era amassada com um almofariz e um pilão. Os grãos amassados eram então moídos usando um moedor manual ou um moinho de tremonha. A moagem era um trabalho tedioso. Trabalhadores cantavam para animar o clima. Quando a cevada estivesse moída, ela era peneirada em um cesto de vime, o koskinon, e estava pronta para ser usada. Cereais tinham de ser armazenados em um lugar escuro, seco, fechado e bem arejado para que os grãos não estragassem. Conforme Hesíodo, o método preferido de armazenagem de grãos era o pito, o mesmo vaso da mitológica Caixa de Pandora. Evidências arqueológicas sugerem que os gregos também guardavam grãos em estruturas pequenas e emparedadas, feitas de galhos. Fazendas geralmente precisavam guardar grãos o suficiente para se sustentar por um ano e semear o próximo. Qualquer excedente era guardado para anos difíceis ou vendido no mercado. Oi, colega, bom ver você de novo. Você deve estar com fome. Eu estaria depois de ficar tanto tempo vendo camponeses se matando de trabalhar. Bem, o que mais posso fazer por você? Se você diz, então vamos começar. Conforme Hesíodo, qual era o melhor mês para começar a colheita de grãos? Janeiro era muito chuvoso para a colheita de grãos. Tente outra resposta. Quase, mas um pouco cedo demais. Tente de novo. Sim, a primavera era a época ideal para a colheita. Alguém além de mim é inteligente aqui. É hora de outra pergunta. Com qual ferramenta se cortavam os caules? Sim, a foice era uma faca curvada e assim ideal para colher maços de cereais. Só falta uma pergunta. Acredita-se que Arcádia foi lar de qual divindade? Correto. Pan supostamente tinha a região montanhosa como seu lar. Você foi incrível, colega. É fácil ver que sua cabeça tem mais trigo que joio, por assim dizer. Boa viagem, colega. Tomara que nos vejamos de novo muito em breve.